Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para mais um vídeo para dar continuidade ao estudo sobre a transição planetária. Uma coisa interessante porque quando eu me propus gravar a transição planetária, eu achei assim que com 2, 3 vídeos eu dava conta do recado. E estudando, a gente vai vendo assim o quanto esse tema é profundo e tem assim 500 mil detalhes que a gente precisa esmiuçar. Como o nosso projeto é de estudo, não é da gente correr assim, eu resolvi que nós vamos com calma. Então hoje nós vamos gravar o quarto vídeo e que nós vamos falar sobre migração dos espíritos. Vamos lembrar então o conceito de migração. Porque essa é uma palavra que nós usamos, aliás, está muito em moda hoje, né? A entrada, chegada de estrangeiros no nosso país e em outros países, brasileiros mudando do Brasil para outros países, sobretudo para os Estados Unidos e para a Europa, que são os locais preferidos, né, dos brasileiros. Aliás, hoje o Paraguai também está bem cotado, né? Mas então, migrar é mudar, é sair de um lugar para outro. No caso, então, imigrar é entrar no país. Então, quem vem para o Brasil, imigra para o Brasil. Quem sai do Brasil e vai, por exemplo, para o Paraguai, para os Estados Unidos, está emigrando do Brasil. Então, emigra do Brasil e imigra para um desses países, né? Ou qualquer país. Então, dito isso, nós vamos ver que o processo de migração não se dá só de um país para o outro, de uma cidade para outra, de um município para o outro. Ele também se dá de um planeta para outro, enfim, de uma situação para outra. No caso dos espíritos, os espíritos estão permanentemente, quer dizer, nós que somos seres que encarnamos e desencarnamos, nós estamos permanentemente migrando e imigrando. Quando nós encarnamos, nós migramos ou imigramos para a carne. Então, quando qualquer um de nós nasce, eu estou imigrando, eu estou saindo do mundo dos espíritos para o mundo dos encarnados. Então, eu imigrei para esse momento que eu estou vivendo atual. Vou contar um segredinho. Em 1953, olha só, está quase na hora de eu emigrar, sair daqui, porque também, né, ninguém vai viver para semente. Então, quando eu desencarnar, eu vou emigrar da minha condição de espírito encarnado para espírito desencarnado. Então, é esse movimento que nós espíritos fazemos frequentemente e que tem por objetivo a gente evoluir. Cada vez que eu imigro e cada vez que eu emigro, eu vou ter uma chance nova de aprender, de rever os meus conceitos, de aprender coisas novas, de reformular os meus comportamentos. Então, eu encarno e vou ter essa oportunidade. E também assim, colocando de outra forma, eu saio do mundo da erraticidade, que é esse período que o espírito fica entre uma encarnação e outra, e entro para a encarnação novamente. Quando eu dou conta, né, acaba esse meu processo encarnatório, eu volto para o mundo dos espíritos desencarnados, porque eu, você, sempre somos espíritos. A diferença é que uns de nós somos espíritos encarnados, os outros são espíritos desencarnados. Então eu passo para a erraticidade. Aí quando eu saio, né, volto para o mundo dos espíritos desencarnados, eu tenho oportunidade de rever o que eu fiz da minha vida, o que eu ainda preciso reparar, no sentido de corrigir, o que eu preciso trabalhar, né, para me melhorar. E aí, não sei se vocês assistiram o filme Nosso Lar, que eu gosto bastante. No filme Nosso Lar, mostra bem o que acontece com o espírito, que é o André Luiz, quando ele sai
do período de encarnação dele e passa para a erraticidade. E muito interessante nesse filme, porque ele tinha sido um médico importante, famoso. Não sei se todos sabem, mas ele foi a reencarnação do espírito Carlos Chagas. E eu estava assistindo o filme com meu marido e ele perguntou, mas qual é o nome dele? Eu falei, é o André Luiz, e ele tinha sido Carlos Chagas, né, quando ele estava encarnado. E meu marido, que não é espírita, falou, mas como assim? Por que ele mudou de nome? E aí, rapidamente, eu lembrei para ele a história do Humberto de Campos, né, que psicografou, através do Chico, vários livros, e vocês sabem que o Chico dava todos os direitos autorais dele para a Federação Espírita Brasileira. E a esposa, a viúva do Humberto de Campos, queria os direitos autorais dos livros do Humberto de Campos. Mas ela perdeu, foi inclusive foi julgado isso, né, em tribunal, e o juiz deu ganho de causa para o Chico Xavier não ter que pagar nada, porque afinal de contas o Chico não ganhava nada com os livros. E então ela perdeu. E eu tenho a impressão que a partir daí o Chico, para não ter que passar por tudo isso novamente, os espíritos não assinavam como nome deles mesmo. E eu entendo, veja bem, eu estou chutando aqui, que o Carlos Chagas, para evitar que o Chico passasse por isso novamente, ele deu o nome de André Luiz. Né? Então agora, né, a gente já sabe mais ou menos por quê. Aí meu marido ficou satisfeito com a explicação. Bom, enfim, mas voltando lá para o nosso tema. O André Luiz, nesse filme, ele não vai direto para Nosso Lar. Né? Ele passa uma boa temporada no umbral. Porque apesar dele não ter sido um homem mau, mas ele não era, ele tinha cometido alguns equívocos que o comprometeram moralmente. Então ele ficou um tempão lá no umbral, vivenciando, porque essa é outra questão importante da gente ter em mente, é que o umbral, ele é plasmado pela nossa consciência culpada. Então a consciência dele plasmava todo aquele sofrimento. E ele ficou ali sofrendo, né? Até que passou muito tempo, e a mãe dele, desencarnada, procurava ajudá-lo. Mas ele estava insensível aos apelos da mãe dele. Mas até que o sofrimento foi tanto que ele capitulou. E ele pediu ajuda. No momento em que ele pede ajuda, então ele está aberto a receber aquela ajuda. Aí os espíritos trabalhadores de Nosso Lar, da colônia, vão até ele e o resgatam daquela situação. E uma coisa importante, gente, é que uma coisa que sempre antes de eu me tornar espírita, né, eu ficava pensando assim, nossa, mas os espíritos escolhem uns e não outros. E ali no filme aparece bem os espíritos chamando aqueles outros sofredores para irem com eles, mas eles recusam, porque eles não estavam prontos. Então isso é muito importante, é nisso que está a questão do livre-arbítrio. Os espíritos só ajudam aqueles que querem ajuda. Você quer ajuda? Se você quer ajuda, peça ajuda através da oração, através da reformulação do pensamento, né, pensando no bem, porque aí você fica apto a receber ajuda. Bom, aí o André Luiz segue para a colônia e ali ele tem várias decepções, porque ele acha que ele vai continuar lá sendo o doutor André Luiz. E ele chega à conclusão de que a medicina que ele aprendeu aqui na Terra, que ele exerceu aqui na Terra, nada valia, porque lá é a medicina do espírito. Mas aí não vou ser chata, né, de estragar com o filme, mas o filme, eu acho assim que o filme o diretor foi muito feliz na direção do filme e na forma como ele trabalhou esse conteúdo.
Bom, então o que que acontece? Vamos voltar lá para o nosso tema, que é migração e imigração. Quando o André Luiz está na Terra, ele imigrou, ele veio para a Terra. Quando ele sai da Terra, ele emigra e vai para a erraticidade. Quando ele vai para o nosso lar, ele está emigrando, quer dizer, ele está saindo da condição lá do umbral e vai para a colônia, onde ele passa uma temporada boa e ele ali tem a oportunidade de reformular todo o pensamento e todos os valores dele. Bom, então eu acho que ficou claro o que é imigração e emigração. Então, vamos pensar o seguinte, que nós, como espíritos imperfeitos que somos, nós ainda temos um grande chão pela frente no processo de aprendizagem. E, como o processo divino é que a gente possa, através das reencarnações, irmos nos aperfeiçoando e que olha, aprender, ter uma profissão é relativamente fácil. O X da questão para nós é a gente se melhorar moralmente, é a gente se desvencilhar dos nossos defeitos, dos nossos defeitos morais, né? Das nossas dificuldades, nos libertarmos da vaidade, do orgulho, do rancor, do sentimento de vingança, do sentimento de posse. Então, isso é o mais difícil para nós. Então, enquanto nós não nos desligamos de todos esses sentimentos e, paralelamente, crescemos em sabedoria, em conhecimento, porque sabedoria é o todo, né? É o conhecimento mais as virtudes. Enquanto a gente não resolve isso e a gente passa de espíritos imperfeitos para espírito perfeito, nós continuamos tendo necessidade de reencarnar. E essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas será que eu vou reencarnar eternamente? Bom, eternamente para nós, o que é o eterno? Nós sabemos que para mim, quando eu estou num processo de sofrimento, qualquer 2 aninhos parece muito. Mas o eterno não existe no sentido de durar para sempre. Tudo um dia passa e eu vou deixar de reencarnar o dia que eu atingir a condição de espírito puro. O que é o espírito puro? É aquele espírito que se desvencilhou de todos os seus defeitos, se tornou um espírito razoavelmente com bom conhecimento e com uma condição moral boa. Aí eu deixo de ter necessidade de reencarnar. Enquanto isso, a gente vai e volta, né, nesse processo migratório, até que eu chego a uma situação em que, na avaliação espiritual minha e dos meus benfeitores, eu não preciso mais reencarnar. Meu processo evolutivo termina? Não, porque eu sempre vou ter necessidade de novos crescimentos, mas eu não vou ter mais necessidade do processo, por exemplo, de sofrimento, de expiação. Não tenho, porque essa fase eu já virei a página, né? Muito bem, então migração e imigração dos espíritos é isso. Então, olha só, nós espíritos aqui da Terra, a gente só está reencarnando aqui na Terra porque nós ainda temos que nos desenvolver espiritualmente. Se não fosse isso, a gente já estaria em outras dimensões. Mas enquanto a gente reencarna aqui na Terra, mesmo quando a gente olha, a gente recebe aquele filhinho, né, que parece um anjo de candura, né? É o bebezinho, bochechinha rosada, olhinho brilhante, ai que coisa linda, né? E a gente se derrete por ele. Mas ele só está reencarnando aqui na Terra porque ele é o espírito que ainda precisa de crescer moral e intelectualmente. Senão, ele não estaria mais encarnando aqui. Então, há necessidade da gente ficar muito atenta a esse espírito que nós recebemos na nossa família, porque nos propusemos a educá-lo, a ajudá-lo a sair de uma situação
de espírito inferior para espírito menos inferior, porque ninguém entra aqui espírito inferior e sai espírito perfeito. Ele vai ter que passar por várias reencarnações. Então, então a gente trabalhar esse espírito nesse sentido, observar quais são as tendências desse espírito, como é que ele se comporta diante, por exemplo, do irmãozinho mais velho ou do irmãozinho mais novo? Como é que ele se comporta diante dos seus brinquedinhos, das suas tarefas escolares, das pessoas com quem ele convive? Ele é respeitoso com os seus avós, com seus pais, enfim, com os seus professores? Na rua, como que ele se comporta perante as pessoas? Ele tem um olhar de empatia diante do sofrimento alheio? Então são coisas que nós precisamos observar nos nossos filhos, naqueles espíritos que a gente recebe, para que esse espírito possa aprender e sair daqui melhor do que ele entrou. Tudo isso está dentro, veja só, tudo isso está dentro do processo da transição planetária. E por que está dentro da transição planetária? Porque nós sabemos, no vídeo passado, eu comentei com vocês que nós estamos em plena transição. Então a gente está no processo de sair da condição de terra, mundo, planeta de provas e expiações para terra, planeta de regeneração. Esse período, que é o período da transição planetária, nós já estamos dentro. Nós já entramos já tem mais de 200 anos que nós estamos aqui. E estamos ainda nesse processo, crescendo principalmente intelectualmente. Mas como espíritos, como moralmente, a gente vê como que nós estamos ainda com muita dificuldade. Ainda somos egoístas, ainda temos dificuldade de dividirmos as coisas, ainda temos dificuldade de entendermos a dor do outro, de ajudar o nosso próximo. Tudo isso demonstra o quanto precisamos ainda crescer como espíritos. Ai, caiu um negocinho aqui na minha boca. Então, na medida em que a gente vai se melhorando, né, a gente vai o quê? Saindo dessa condição de planeta de transição. Vamos sair logo? Não sei, não me pergunte. Eu acho assim, que muitos de nós já conseguem viver numa situação de empatia, heterogeriza pela maldade, que indica que nós já não somos aqueles espíritos inferiores que se regozija com o sofrimento alheio, que se regozija em fazer o mal. Muitos de nós já estamos, né, nessa situação transitória, que a gente ainda não é aquele espírito capaz de fazer todo o bem que podemos, mas também já somos capazes até de doar coisas, né, tirar uma roupa do corpo para dar para uma pessoa que esteja passando frio. Né? Muitos de nós já somos capazes de comprar um alimento para alguém que está com fome. Isso indica o quê? Que nós já somos espíritos que estamos em fase de crescimento. Agora, quando é que a gente vai entrar na transição? Quando a grande maioria dos habitantes da Terra já estiverem vibrando nessa sintonia. Por isso a importância tão grande de nós pais que estamos recebendo esses espíritos realmente investirmos nisso. Sabe, parar dessa bobagem de ficar passando a mão na cabeça do filhinho rabugento, do filhinho malcriado, do filhinho que não se dedica ao estudo, daquele que faz o mal, enfim, né? Essa criança que pode ser muito boazinha, mas que está cheia de defeitos especiais. Por quê? Porque fazendo isso, ajudando essa criança a se melhorar, nós estamos também contribuindo para que a Terra saia da condição de mundo de provas e expiações e que a gente entre na condição de mundo em regeneração,
ou o mundo e termine essa fase de mundo regenerado, que olha, vai demorar ainda bastante tempo. Isso não acontece de uma hora para outra. Então, dito isso, eu acho que fica claro a gente entender o que é a importância da migração e da emigração dos espíritos. Quando nós entendemos isso, nós vamos realmente fazer o máximo possível, não só para ajudar aqueles espíritos que venham para as nossas mãos, como nós também vamos nos estudar. Porque não é só ajudar o outro, é a gente se estudar também. Então, como é que eu sou? Como é que eu me comporto? Quais as coisas que eu sinto? Quais as coisas que eu gosto de assistir? Eu ainda me regozijo com filmes de violência. Como é que eu me comporto? Eu gosto de falar mal dos outros, eu sou uma pessoa maledicente, eu sou uma pessoa que adoro ver o circo pegar fogo, fico na minha, mas gosto, ai, tomara que se dê mal. São coisinhas que acontecem conosco, gente, e que são indicativos de como eu sou como espírito. Então eu preciso ir me trabalhando para que eu possa, aos poucos, ir contribuindo para que esse nosso lindo planeta azul saia dessa condição de planeta tão rudimentar, onde tanta maldade ainda acontece, para a gente emigrar para um mundo realmente de regeneração. E aí a gente contribuir para esse processo de transição planetária efetivamente. Bom, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar dando sequência a esse estudo. Por favor, tenham paciência comigo, mas eu estou assim apaixonada por esse tema e a gente vai se encontrando, ok? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo então, e que assim seja. Tchau, tchau.